Fala galera, tudo bem? Ah, Cumprindo uma promessa ou intenção, né, de continuar trazendo vídeos para o canal e trazer vídeos dentro da minha área de trabalho atual, auxiliando quem quer começar a aprender sobre agente IA. Eu decidi trazer aqui um pequeno tutorial para que você possa instalar o N8N na sua própria máquina, auto-hospedado. O N8N é uma ferramenta que, se você entrar no site, muita gente pode pensar, mas instalar o N8N, o N8N não é na nuvem, não é um site? Então, existe o N8N na nuvem, que esse você realmente precisa pagar, você só tem acesso a um teste de 2 semanas e um trial, né? E a partir de 2 semanas você tem que pagar. Mas você já tendo a sua VPS, né? O seu servidor, onde você que é o que as pessoas pagam, né? Para hospedar um site, uma aplicação, você pode simplesmente instalar. E se você não quiser ter que pagar uma VPS, uma mensalidade de uma VPS para começar a fazer os seus primeiros fluxos, você pode instalar na sua própria máquina. Eu vou dar aqui os passos, né? É algo simples. Estou fazendo pelo Windows porque acho que a maioria das pessoas usa o Windows, mas eu também tenho Debian. Eu uso o meu o N8N self-hosted, né? Auto-hospedado no Debian, não no Windows. Eu vou instalar aqui no Windows para vocês verem. Mas só porque a maioria da galera usa o Windows mesmo. O processo de instalação é basicamente o mesmo. Então, sem mais delongas, você vai precisar do, do Docker instalado. E no caso do Windows, é bem simples. Você vem aqui na Microsoft Store, pesquisa Docker e vai ter o Docker Desktop. É esse aqui que você vai instalar. No, no Linux também não é nada de outro mundo não, tá? É, você, você é, pesquisar lá install Docker on Linux, vai ter lá o passo a passo, né? É, é recomendável que você, né, se vai usar Docker no Linux, você tenha ou Ubuntu ou alguma outra distribuição baseada no Debian ou o próprio Debian, né? Porque ele o Docker original, ele originalmente para o Linux ele é feito para esse sistema, né? E você tem aqui os comandos para instalar. E só lembrando, isso aqui instala o Docker, mas não, mas se eu não me engano, eu não tenho certeza se ele vem se ele instala junto o Docker Desktop, que é esse aplicativo aqui que a gente vai usar para manipular os nossos containers, né? É, mas qualquer coisa você pode vir aqui. Aqui diz que ele já vem com, nesse caso aqui, que ele já vem com Docker Desktop. Qualquer coisa, ó, se você seguir nesse processo aqui no Linux, não instalar, você vem aqui e dá os comandos para instalar o Docker Desktop. É que é a ferramenta gráfica que você vai usar para manipular os seus containers, né? O Docker, para quem não sabe, é uma.
uma ferramenta de containerização que permite você meio que simular sistemas operacionais diferentes no seu PC, como se fosse uma espécie de virtualização, assim, resumindo muito para um leigo entender, e permite você, por exemplo, rodar, testar, né? Os desenvolvedores de software usam muito, permite você testar o software é, para um SEO diferente, né? É, enfim, não tem mistério. Você vai precisar também instalar o Git. O Git é mais simples ainda. Você vem aqui, Git, download, vai na página, escolhe o seu sistema operacional, o seu sistema operacional e baixa, instala. No caso do Windows é muito simples, next, next, next. E vamos lá, né? Com o que precisa ser instalado, né? De pré-requisito já instalado, a gente vai instalar o N8N em si. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser clonar o repositório, né? Aí no caso eu vou. Você vai escolher em qual pasta, né? Mas eu recomendo deixar na pasta raiz C mesmo, né? Aí vai com o botão direito do mouse, abrir terminal, git clone, né? Cola o comando e executa. Beleza. Aqui isso significa que deu certo. Vamos ver. Self-Hosted AI Starter Kit. Vamos dar um F5, ver se aparece aqui. Tá aqui, né? Essa é a nossa pasta. E o interessante é que esse kit aqui, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição, ele já vem também com o Llama, que é um modelo de linguagem, né? Tipo um chat GPT da vida, né? E você pode rodar localmente na sua máquina. Hoje eu já não recomendo tanto o Llama, porque a OpenAI lançou o GPT-OS, que é uma versão gratuita do ChatGPT que você pode instalar localmente, né, na sua máquina. Imagino que seja melhor. Mas essa aí é a escolha que você vai fazer, com o modelo de linguagem que você vai trabalhar, né? E já vem também com o PostgreSQL e o Quadrant, que é uma ferramenta para você lidar com RAG, né? Que é manipular arquivos que você vai soltar ali você vai alimentar o cérebro do agente, né? Enfim, vamos para o próximo passo. Aí você tem que saber qual é a sua placa de vídeo, se é uma NVIDIA ou AMD, né? Se for uma placa integrada, eu acredito que... mas no meu caso, como o PC usa uma placa de vídeo NVIDIA, né? Eu vou colar os comandos aqui. Não é possível. Pera aí. Eu acho que é porque eu já tô acho que é porque eu já tô dentro da pasta. Por isso que ele... Pronto. Como eu já estava dentro da pasta, ele não achava a página, né? É um comando que você tem que executar fora da pasta que a gente criou, né? Aí ele está instalando aqui o Quadrant, o Llama. Você não precisa usar ele. Se você quiser usar só em N8N, você usa. Depois, se você quiser desinstalar, eu acredito que dá também. O que você tem que ter em mente é que é algo que consome bastante memória RAM, e
uns 10 a 20 GB aí do espaço do seu armazenamento. Assim, se você tem Windows, você vai usar no Windows, eu recomendo fortemente que você tenha pelo menos 16 GB. Menos que isso vai ficar um pouco puxado ali, vai usar muita memória RAM, mas não digo que não dá para usar, mas vai ficar bem puxado. Agora, se você só tem 8 GB e tá fazendo um Linux da vida, é mais tranquilo, bem mais tranquilo, porque o Linux é um sistema mais leve. Por isso eu recomendo é, que tenha uma distro Linux. Se você não se dá muito, não é muito entrosado com o Linux, nunca teve um Linux, instala uns Orioles da vida, algumas dessas distros user-friendly, e você não vai ter praticamente nenhuma dificuldade de usar. Inclusive são distribuições feitas para serem parecidas com Windows e você vai aproveitar muito melhor o seu PC, vai você vai ter um desempenho melhor, enfim, vai resolver muito problema que provavelmente você está tendo com Windows, né? A minha máquina não é nenhuma máquina assim muito potente, não. Ela era uma máquina bem legal na época que eu comprei, há 5 anos atrás, mas hoje ela está mais para uma máquina mediana. Ela tem 5 anos, meu PC não né, nada acima da média, assim. Um PC que nos dias de hoje é um PC normal. A única coisa que ele tem um pouco fora da curva são 32 GB de RAM, mas você não precisa de 32 GB de RAM para o Docker, ele não consome tanto assim, né? Ah, como eu falei, o Windows 16 GB já vai atender bem. Não é que não dê com 8, mas 8 vai ficar um pouquinho mais puxado. Linux, talvez até com 6 GB. Acho que até com 6 GB você consegue rodar bem. Eu, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Ah, não. Acho que eu não vou, não. Porque já está terminando. Acho que, é. Eu ia dar uma pulada aqui no vídeo, porque enquanto está instalando, né? Mas como. Não, mas ainda tem mais coisa. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, vou pular. E aí quando terminar de instalar aqui eu continuo para o vídeo não ficar longo demais. Se é que não já está, né? Então galera, agora com tudo já devidamente instalado, a gente vai executar. Eu esqueci, eu fechei logo o terminal depois que acabou. Mas se não der nenhuma mensagem de erro, significa que deu certo, tá? Então, quando você for instalar, né? Executar aqueles comandos lá no CMD ou no terminal, no caso do Linux, né? Terminal lá do Linux, você não abra o Docker Desktop antes, porque ele pode não atualizar, né? Instalou. Abra só depois que ou feche e depois abre de novo, né? Mas enfim, foi instalado. Vamos executar aqui, né? É o Self-Hosted AIST. Você vê aqui containers, ele já deve aparecer aqui. Beleza? E a gente vai dar o play, esperar ele iniciar os serviços. E aí a gente vai abrir o link na porta onde ele está sendo executado, né? Postgre, Quadrant, olhamos já foram inicializados. N8N import, N8N padrão. Normalmente você precisa executar também o N8N import,
para que rode, né, direitinho. Beleza, tá tudo sendo executado. Então eu vou clicar aqui, ó, que é o link local, né, da sua máquina, a porta onde está sendo executado. Beleza, abriu aqui. Você vai você vai criar aqui um cadastro, não um cadastro real, é só algo que você vai preencher por padrão, mas você tem que guardar a senha, né? Porque toda vez que você for acessar, você vai precisar da senha, né? A única coisa realmente importante aqui é a senha que você vai criar e você vai precisar anotar, né? Aí eu vou criar uma senha qualquer aqui. Next. Pronto. Esse é o nosso N8N Self-Hosted, né? Auto-hospedado. Vamos ver aqui. About N8N já está uma das últimas versões, é 1.107. E só explicando rapidamente, né, o N8N, os seus fluxos, tudo que você criar fica aqui nessa página. Como eu não criei nada, não tem nada. Eu vou vir aqui criar, né, para criar um fluxo e voilà. É aqui onde a mágica acontece. Eu vou adicionar um nó, aí tem vários aqui, né? Deixa eu ver se os de IA já estão. As LLMs, né? Tá aqui Oyama, né, que a gente instalou. No caso, quando eu quero utilizar, né? Quando eu quero utilizar um modelo de linguagem, né? Um IA, eu escolho aqui, né? Já está funcionando. Eu ia. Acho que dá tempo de fazer um teste rápido aqui. Tá sem prompt, mas eu vou só dar um oi aqui para mostrar para vocês que está funcionando. Porque acho que ele tá sem. Tem uma. Tá aqui, ó. Oi, olá, né? Como posso ajudar você hoje? Pronto, é isso, galera. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É algo simples até. E aqui você tem um N8N gratuito. Não é nada ilegal, certo? Inclusive a maioria das empresas fazem isso, né? Tem a sua VPS, instalam. E você pode trabalhar à vontade com o N8N aqui, né? Criar suas automações, seus agentes de IA. E em breve eu devo trazer alguns tutoriais, algumas aulas aqui, compartilhando um pouco do que eu sei com vocês. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, comente aí o que você achou, qualquer coisa aí para aumentar o engajamento do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder novos vídeos. E é isso, galera. Valeu!